Você já percebeu que quanto mais tenta ser autêntico, mais difícil se torna encontrar o seu lugar no mundo? Que ao mostrar quem realmente é, algumas pessoas se afastam, não por você ter errado, mas porque sua autenticidade desperta algo que muitos preferem ignorar? Essa sensação não é apenas impressão. Desde sempre, a sociedade tem receio dos que se mostram de forma genuína, porque o autêntico não apenas vive diferente, ele mostra, sem querer, o quanto os outros vivem mascarados. E poucos estão dispostos a encarar esse espelho. Schopenhauer, o filósofo que via a inteligência e a clareza de percepção como uma espécie de maldição, argumentava que compreender profundamente o mundo traz isolamento inevitável, um preço que poucos estão dispostos a pagar. A história prova isso. Pessoas que decidiram viver de acordo com sua essência foram, muitas vezes, ridicularizadas, rejeitadas ou silenciadas. Não porque estivessem erradas, mas porque incomodavam. Ser autêntico é como andar contra a corrente. Exige coragem para não se curvar ao que é aceito e esperado. Mas por que essa resistência? Por que a autenticidade desperta desconforto em tantos? A resposta está na própria psicologia humana. Pense nisso. Quando você encontra alguém muito forte fisicamente, a tendência é admirá-lo. Quando alguém tem muito dinheiro, talvez desperte inveja, mas não gera um ataque direto ao seu valor pessoal. Agora, quando você se depara com alguém que vive de forma autêntica e profunda, algo estranho acontece. Essa pessoa não apenas mostra um estilo de vida diferente, ela reflete de volta as incoerências daqueles que ainda vivem de aparências. E esse reflexo machuca. Schopenhauer chamaria isso de a maldição da consciência. Quanto mais você vê a realidade, mais se distancia daqueles que escolhem ignorá-la. A autenticidade não é um detalhe externo, como beleza ou riqueza. Ela toca diretamente a identidade. A maioria de nós constrói a vida baseada em convenções sociais, expectativas familiares e padrões culturais. Quando aparece alguém que rompe tudo isso e segue seu próprio caminho, ele não apenas desafia normas externas, ele desafia a maneira como os outros se veem. É por isso que, muitas vezes, a presença de alguém autêntico é vista quase como uma ameaça pessoal. É aqui que surge um paradoxo. Todos dizem valorizar a autenticidade, mas, na prática, ela assusta. Nos grupos sociais, o efeito é ainda mais intenso. Em conversas superficiais, quando alguém decide abrir um tema profundo ou compartilhar algo real, o ambiente muda. O silêncio aparece, o desconforto toma conta e, quase sempre, o assunto é trocado rapidamente. Isso não é coincidência. É um mecanismo de defesa. Aceitar a autenticidade do outro exige que a pessoa confronte sua própria falta de autenticidade, e nem todos estão prontos para isso. Schopenhauer explicava que o intelecto, ao iluminar o que os outros tentam ignorar, inevitavelmente provoca rejeição. O curioso é que estudos mostram que, em ambientes sociais, confiança muitas vezes é mais valorizada do que verdade. Pessoas seguras de si, mesmo que estejam apenas encenando, atraem multidões. Enquanto isso, quem expressa autenticidade de forma crua e honesta pode ser visto como estranho, radical ou deslocado. É por isso que figuras carismáticas que repetem o óbvio conquistam grandes plateias, enquanto pessoas autênticas, que desafiam padrões e apontam hipocrisias, enfrentam resistência. Schopenhauer teria observado que a sociedade prefere a ilusão confortável à clareza perturbadora. Isso acontece porque a autenticidade não apenas questiona ideias, mas também desafia egos. Nossa mente foi moldada ao longo da evolução para valorizar a aceitação social acima de tudo. Nos tempos ancestrais, ser rejeitado pelo grupo podia significar a morte. Esse instinto ainda vive em nós. Preferimos manter o equilíbrio coletivo a acolher o indivíduo que insiste em mostrar uma verdade desconfortável.
Quando alguém autêntico surge, rompe essa harmonia ilusória. Por isso, muitas vezes, é isolado. Para Schopenhauer, a consciência aguçada torna a vida social naturalmente difícil, pois o indivíduo lúcido percebe o mundo em toda a sua dor e contradição. Estudos recentes confirmam que a presença de pessoas autênticas ativa as áreas do cérebro ligadas ao medo e à ameaça. Isso significa que não é apenas uma questão social, mas biológica. O cérebro humano associa autenticidade radical com risco, porque ela pode comprometer a estabilidade do grupo. É por isso que, em contextos íntimos, como conversas individuais, a autenticidade é mais bem recebida, mas, em grupos maiores, tende a gerar rejeição e exclusão. Esse conflito também se explica por alguns vieses cognitivos. O viés do status quo faz com que as pessoas prefiram manter crenças familiares a encarar novas perspectivas. O efeito retroativo faz com que, ao serem confrontadas com algo que contradiz sua visão de mundo, as pessoas se agarrem ainda mais às antigas ideias. E há ainda o efeito Dunning-Kruger. Aqueles que menos se conhecem costumam acreditar que já vivem de forma genuína, o que os leva a desprezar quem realmente o faz. Na era digital, tudo isso se intensifica. A autenticidade profunda não cabe em vídeos curtos ou frases de impacto. A sociedade, movida por algoritmos que premiam polêmica e superficialidade, favorece a versão caricata da autenticidade. Frases prontas de autoajuda, gestos encenados, autenticidade de palco. Enquanto isso, aqueles que tentam compartilhar suas verdades de forma mais complexa e realista são facilmente ignorados, rotulados como pesados ou complicados. Isso mostra um padrão que já existia bem antes da internet. Instituições como escolas e empresas reforçam a adaptação em vez da autenticidade. Alunos que seguem regras à risca são premiados, enquanto os que questionam são rotulados como rebeldes. Nos ambientes de trabalho, o que se valoriza não é quem é mais verdadeiro, mas quem se encaixa no modelo estabelecido. E na política, os líderes mais celebrados não são os que falam a verdade crua, mas os que dizem o que todos querem ouvir. A história está cheia de exemplos de pessoas que ousaram ser autênticas e pagaram o preço. Seus gestos, ideias e formas de viver foram rejeitados em vida, apenas para serem exaltados no futuro, quando já não representavam ameaça. Schopenhauer já nos alertava que a inteligência e a clareza são um fardo que separa o indivíduo da massa. O padrão é sempre o mesmo. A autenticidade genuína incomoda enquanto desafia a ordem vigente, mas é celebrada depois, quando já é segura, distante e inofensiva. Isso levanta uma questão essencial. Se ser autêntico gera rejeição, como lidar com essa realidade sem se perder? A resposta não é se moldar para agradar, mas compreender onde e como expressar sua autenticidade. Nem todos os espaços estão prontos para receber profundidade. Guardar o que é mais verdadeiro para aqueles que sabem valorizar é um ato de inteligência emocional, não de fraqueza. Além disso, encontrar pessoas semelhantes é vital. Sempre houve comunidades, pequenas ou grandes, onde a autenticidade não só é aceita, mas celebrada. Pode ser em livros, em grupos menores, em projetos criativos ou até em espaços digitais alternativos. O importante é lembrar que a autenticidade não precisa da aprovação de todos, precisa apenas de conexões verdadeiras com os poucos que entendem seu valor. No fim das contas, viver de forma autêntica é uma escolha corajosa. É aceitar que nem todos vão gostar, que muitos vão se afastar, mas que, ainda assim, é melhor viver de acordo com a própria essência do que se perder em máscaras que só trazem aceitação superficial. Como Schopenhauer dizia, o indivíduo lúcido enfrenta um mundo que prefere a ignorância confortável à clareza dolorosa. Mesmo que a autenticidade incomode, é ela que impulsiona transformações reais.
É ela que abre caminhos novos e que inspira os outros, mesmo que em silêncio. Se você já se sentiu deslocado por ser verdadeiro consigo mesmo, saiba que não está sozinho. O mundo talvez ainda não saiba acolher de imediato a sua autenticidade, mas é exatamente ela que mantém a humanidade em movimento. Enquanto muitos escolhem o conforto da aparência, alguns poucos, ao viverem de forma genuína, mostram o que significa estar realmente vivo. E, mesmo que nem todos entendam agora, é essa chama que, mais cedo ou mais tarde, ilumina o caminho de todos.